Obrigado, Melissa, e obrigado a todos. E boa noite mais uma vez. Sebastião Coana sou eu, sou um jovem moçambicano que tive uma oportunidade de me formar em Finanças Internacional na China, o meu mestrado, e fiz a arquitetura como licenciatura e gosto de artes plásticas. E recentemente, após o meu regresso da China, resolvi arranjar uma alternativa para criar oportunidade de emprego ao invés de eu arrancar o emprego dos outros. Sabemos que aqui na Baixa há muito emprego para quem formou-se em finanças e logo um mestrado, não é? Muitos bancos aqui. Então eu, quando criei o Ecocarvão. Ok, então pode nos contar sobre o surgimento? Que são causadas pela devastação das florestas no mundo inteiro, e nós em Moçambique não estamos isentos dessas consequências. Isso porque em Moçambique mais de 85% da população utiliza combustíveis lenhosos para cozinhar ou confeccionar os alimentos e outros fins. Isso resulta num abate descontrolado das árvores para a produção desses combustíveis lenhosos. De uma forma trocada em 500, refiro-me lenha e o carvão vegetal comum. E essa é uma das razões. A segunda razão é o custo de vida. Com o abate dessas árvores, e elas não são repostas a tempo necessário para crescerem e serem abatidas novamente, resulta ou causa o aumento do carvão ou da lenha no mercado local. E nós tendo mais de 85% desta população dependendo desta fonte de energia para poder cozinhar, e quando essa fonte aumenta o preço, automaticamente afeta a qualidade de vida dessas pessoas. Só imaginemos quando o dia que o carvão for a custar 2.000 ou 2.500, para uma família em que o pai recebe 3.000 ou 4.600, o que é que ele fica para pagar? A escola das crianças. Então é mais ou menos neste sentido. Ok, então estava a falar de sustentabilidade. Então como é que vê a questão de sustentabilidade do seu negócio com o impacto social que tem? Talvez olhando para a cadeia de valores, o ecocarvão são briquetes de carvão que eu faço com usado desperdícios agrícolas e cascas de coco. O processo da recolha da própria casca nas comunidades para ser processada emprega as mamanas locais através daquele grupo que faz as recolhas e traz e ganha algum dinheiro. Desde o transporte e o processamento para a produção do briquete final, também emprega a comunidade. Agora, o que é que nós usamos? Nós usamos químicos nos briquetes. Usamos o carbono feito com casca de coco e outros desperdícios ou outro lixo agrícola. E usamos colas vegetais como agente aglutinante. Agente aglutinante refiro-me cola. Nesse caso, a mandioca, restos da mandioca. Então, por exemplo, na Palmeira, onde estamos, tem um grupo de mamanas que vendem as mandiocas nos mercados. Elas têm aquilo que chamam de restos. E aqueles restos jogavam fora. Disso a gente pode aproveitar esses restos e usamos na nossa fábrica. E depois fizemos recentemente os últimos estudos e testes, a minha equipe e eu, e podemos também usar os restos, o lixo da cana. Desde Maracuene até um pouco depois Chinavano até Magudi, tem uma zona com grandes plantações de cana que são consumidas nas duas açucareiras que estão nessa província e produzem muito lixo agrário que a gente pode aproveitar para fazer algo que protege até o próprio meio ambiente. Então essa é um pouco da sustentabilidade. Ok, então dá para ver na questão da sustentabilidade que usa mesmo coisas ecológicas, material ecológico e biodegradáveis. Mas também uma coisa que chamou a atenção foi a questão do empoderamento da mulher. Eu vi que falou que trabalha com mamanas da comunidade e como é que é gerenciar o seu negócio e também ter um impacto social e estar numa causa que é o empoderamento da mulher. Para começar, eu gosto muito das mulheres. Não no sentido que vocês estão a pensar aí, ok? Porque as mulheres têm uma tendência de se relacionar com problemas dos outros mais rápido do que nós os homens. E a nossa fabriqueta tem mais meninas
do que os rapazes. A maioria das vezes isso acontece porque elas não têm falta de atividades ou uma fonte de rendimento. E quando a gente tem uma fabriqueta na tua zona e tens lá as meninas, tu estás a ajudar aquela moça a poder tomar uma decisão de entrar numa relação, não porque ela está aflita, mas porque realmente está interessada na relação. Ok, fantástico. Mas indo mais a fundo, a questão nós estamos acostumados a ver carvão vegetal ou carvão mineral. E ecocarvão é um conceito novo para nós. Então, pode explicar-nos como funciona a empresa, como é que é o processo de fabricação, finalização, as coisas assim? Princípio, as vantagens do ecocarvão comparando com outro carvão e como é que ele funciona. Para dizer que tem o maior teor calorífico que pode ser ajustado dependendo das necessidades do cliente. E dois, é fácil produzir. A velocidade de produção é maior comparando com a velocidade daquele outro carvão. Só para vos contar aqui entre nós, aquele caminhão que anda devagar com carvão vegetal na Avenida de Moçambique, às vezes não tem espelhos e não tem luzes, aquele devagarinho que pode criar acidentes, ele carrega entre 150 máximo 200 sacos. E lá no mato, em Mabalano, Xangalala, ou seja, Magude, Matutuí, eles para encher aquele caminhão precisam mais ou menos 4 a 5, chamam de estofos ou fornos. E cada forno chega a só tirar 30 sacos a 40 sacos. E um forno leva uma semana a queimar. E tira esse número de sacos se não tem defeito. Sem defeito. E no dia sem chuva, onde o corte é mais fácil. Então, o carvão ecoamigável, nós conseguimos, agora temos uma capacidade de mais ou menos de 70 a 80 sacos mensal e com uma equipe totalmente formada para produzir 4.000 sacos por mês. Mesmo número de pessoas, é só fazer um pouco de upgrade ou mudança nas infraestruturas. Veja só, para produzir tanta quantidade de carvão, 4.000, que é suficiente para sustentar 4.000 famílias durante um mês, com menos de 20 pessoas, a gente conseguimos mais ou menos o que é, temos essa oportunidade ou esse espaço de expandir e responder à demanda na hora, comparado com aquela produção tradicional de carvão. Ok, então como é que funciona a produção do ecocarvão? Do princípio, tem a equipe que está em Nhambane, recolhe a casca de coco e manda para Palmeiras, um pouco depois da manhiça. Depois tem a equipe na Palmeira que faz o processamento daquela casca para sair um pó. E aquele pó, não sei se temos fotos hoje, não. Ok. Depois aquilo é processado e fica um briquete. E depois tem a equipe que leva o briquete e põe nessas embalagens e cose. E temos uma outra embalagem quadrada agora, em formato de uma caixa. E depois dali já é levado ao mercado. E na parte de levar o carvão para o mercado, estamos já a estudar uma possibilidade de empoderar mais a mulher através de criação de oportunidade de franquias, microfranquias, franchises, em que vamos distribuir o ecocarvão às cimamanas nos mercados e elas vão ser vendedoras autorizadas do produto e assim ganham uma oportunidade de negócio que às vezes pode ser melhor que uma oportunidade de emprego. Ok, fantástico. Então, nesta perspectiva toda de empreendedor, eu gostava de saber que valores tu, como Sebastião Coelho, como o CEO da sua empresa, pretende transmitir para seus trabalhadores e não só para a sociedade? São muitos os valores, mas deixa eu só escolher alguns. Vamos, por exemplo, coragem. A coragem. Na parte da coragem é que refiro-me. Posso talvez pedir a cada um de vocês pensar em 5 coisas que te assustam e que possam acontecer contigo se agora se tornares um empreendedor, se agora abrires a tua empresa. Ou se já tens a tua empresa, pense em 5 coisas que possam acontecer contigo e que te assustam de verdade. Aquelas coisas que te dão medo, pode ser te levarem a casa para não conseguir honrar com um certo pagamento, pode ser seres ignorado, seja abandonado, qualquer coisa. 5 coisas. Já pensaram, né? Agora, eu vos garanto que uma dessas coisas vai acontecer. Não só uma vez,
várias vezes durante o percurso do seu empreendedorismo. Então, se não estiver pronto para enfrentar isso, desista agora. Essa é uma realidade. Agora, para além de coragem, a honestidade. A honestidade é muito importante e cultivar os valores de honestidade com os seus parceiros, os seus colegas e os próximos, isso é indispensável. E, por fim, tem que seguir o sistema. Quando falo do sistema, refiro-me ao que? Ao processo todo que vai levar o seu talento para se tornar uma empresa de verdade. E que sistema é esse? Estou-me a referir. Vamos falar em exemplos concretos. O João sabe fazer chinelos de artesanato, ok? Então, ele tem um dom de fazer chinelo, o chinelo é muito bonito. E o que é preciso para levar aquele dom a transformar-se em uma empresa, vamos lá dizer, por exemplo, uma Ipanema? É preciso entender o sistema, porque a única diferença entre o João e uma empresa que faz calçados é o sistema, simplesmente. Alguns de vocês aqui dentro talvez cozinham melhor ou fazem melhor pizza que a Pizza Hut. Alguns de vocês aqui dentro talvez fazem o melhor hambúrguer que KFC. Alguns de vocês fazem coisas melhores que as instituições, mas a única diferença entre essas pessoas e essas instituições é o sistema de gestão do próprio negócio. Então, esse sistema refiro-me o quê? Vou dividir em 5 fases, ok? A primeira fase é aquela fase que, boom, tens uma ideia muito brilhante e queres fazer essa ideia acontecer. Vamos supor que, boom, descobri que eu sei cantar, tenho que cantar agora, tenho que começar a cantar, lançar o meu primeiro CD. Ou, boom, eu sei pintar, tenho que pintar, fazer a minha primeira exposição. Nesta fase, a coisa mais importante e valiosa para ti é o talento. É o talento. Então, para sair do talento, vamos à segunda fase, que é a visão. Onde é que você quer chegar com o seu talento? Isso é muito importante. Vamos lá, se sabes cantar, sabes fazer chinelo, tens mesmo o sonho de um dia teres uma Ipanema, tens mesmo o sonho de um dia acordares, brilhas, és uma Lorena, por exemplo, tens um dia acordares, chegares no nível que você sonha. Isso tem mesmo a ver com a visão. A terceira fase é a expansão. Mas antes de sair da segunda para a terceira fase, haverá a crise que a maioria das vezes acontece com os empreendedores, é falta de formalidade. Então, no meio dessas 2 fases, é onde já começa a legalizar a tua empresa, criar uma entidade individual e começa a aprender a passar o VD, teres uma contabilidade e pelo menos passes na Cibenta. Depois, na fase de expandir, é ali onde já decides que, uau, o meu produto vende, a minha comida vende na minha zona, o meu chinelo compram na praça, o meu quadro gostam, a minha música é escutada. É aí onde já decides que eu tenho que me expandir. Tenho que levar o meu chinelo, tenho que levar a minha escultura, tenho que levar o que eu faço, o meu sumo para mercados, ou para chegar mais longe tem que ser vendido em Quilimane, tem que ser vendido em Nacala, tem que ser vendido na Macia, Belém, enquanto você está no Xamanculo. Essa fase de expansão é que já se associa a certos parceiros para conseguir distribuir o seu produto. Então, para sair da visão para a expansão, a única crise que você vai encontrar é mais ou menos egoísmo. É egoísmo por quê? Porque a maioria das pessoas preferem continuar pequenos porque não querem compartilhar com ninguém, querem comer sozinhos. Isso acontece o quê? Quando, por exemplo, você faz 100 mil meticais sozinho, mas se fores numa sociedade ou ter sócios, vais fazer 1 milhão de meticais, enquanto tens 50% dessa empresa, não são 500 mil meticais? Então, preferes continuar com 100 mil meticais sozinho ou 500 mil meticais, enquanto tens outros parceiros que levam outros 500 acima. Então, isso é 1000 vezes teres um pedaço de um bolo grande do que todo o bolinho. É todo o bolinho, não disse todo o bolo. Então, e depois segue a outra fase, que é de sinergias e parcerias. Esta fase é muito importante, porque quando você já começa a se expandir,
Há pessoas indispensáveis que mesmo tens de fazer parceria com elas. Vamos lá escolher alguém aqui, por exemplo, o homem das esculturas. Ele faz escultura, só vendia 3, 4 peças ali na marginal para os turistas e de repente está a expor em grandes exposições de grandes feiras no mundo inteiro. Ele precisa de parceiros para garantir o tronco. Por quê? Porque se um dia a corda não tem matéria-prima, o preço da escultura dele vai subir e, consequentemente, o consumidor que está acostumado a comprar a escultura dele a um certo preço, ele vai reclamar, dizer, meu irmão, você me vendia essa peça aqui a 10 meticais, por que hoje está a 25? Digo, não, aumentaram o preço do tronco. É um exemplo. E depois a outra fase é inovação. Neste nível já é muito importante inovar, porque quando não inova, volta para trás ou cai. Então, qual das fases é importante alguém escrever um business plan? Qual das fases é importante o empreendedor pedir financiamento ou cometer mais dívidas pela empresa ou receber parceiros? Eu recomendaria, na primeira fase, não escreva nenhum plano de negócio. Teste seu produto diretamente e registre os acontecimentos. Essa é na fase da ideia. Tenta vender, se marmita, o que você faz, vende direto. Na segunda fase da visão, e quando já começa a formalizar as coisas, já pode escrever o plano de negócio, mas se limite no Excel. Excel o que é mais nas contas e não no historial. Deixem a fofa, etc. para depois vamos à matemática. Quanto dinheiro é feito e depois na fase de expansão, quando é na fase que já estás pronto para receber pessoal, o dinheiro dos outros, porque há menos risco daquele capital. Eu próprio cometi o erro, no meu passado, de fazer parcerias na primeira ou na segunda fase. O risco é maior e a pressão também é maior. Então, eu recomendaria, na terceira fase, já podem fazer isso. Então, quando falamos da fase vou saltar sinergia, parcerias para inovação. Na parte da inovação, por que é importante? Vamos dar um exemplo concreto, meus irmãos. Todos vocês têm touches aqui dentro. E esses telefones têm cartão de memória, tem memória interna já adaptada no vosso telefone. Há muito tempo usava-se aquilo que chamam de um disco meio assim quadrado, não conheço o nome certo. Alguém pode me ajudar? É disquete, né? Para gravar documentos. Às vezes disquete falhava, tinhas que sacudir aquela poeira para conseguir ler o documento. Então, encontras que quem inventou o disco, o USB, e quem inventou o disco é Kingsford ou Kingsoft, qualquer coisa. E eles, não é quem para produzir aqueles discos, teve que perder uma parte do seu negócio. Não sei se eles faliram, mas perderam uma grande parte do seu negócio. A Kodak também, quando fazia aqueles rolos, também perdeu uma parte dos seus lucros. Em 1990, de 1970 para 1990, a Kodak fazia acima de 30 bilhões de lucro por ano. Agora está nos 1 ou menos de 1 bilhão de dólares. Por quê? Porque perdeu, faltou a inovação. Porque é nessa fase em que a tua empresa já está grande, é nessa fase em que você já é famoso se canta, se és músico. É nessa fase em que você já está lá no topo, mas sem inovação, você volta para trás ou cai logo para o chão. Agora, e no caso de não tiver talento, algumas pessoas dizem que é para Sebastião, eu tenho pensamento positivo, eu sou otimista, eu quero um dia acordar, ser uma Beyoncé, quero um dia cantar muito bem, mas quando a pessoa canta, você não consegue nem escutar um minuto. Então, para situações dessas em que não tens o talento necessário, ainda tenho boa notícia. Qual é? Investa no talento. Acredite que os donos de algumas equipes de basquetebol que a gente assiste todos os dias na televisão nem sabem jogar basquete. Os donos de algumas equipes de futebol não jogam como o Messi, digamos. Não jogam. Se forem a ver no Google, vejam os donos, onde vê que nenhum deles tem uma foto no Instagram dele com uma bola a chutar, pelo menos com os filhos. Então, é para dizer que eles investiram naquilo que gostam, se não estão em condições de fazer. Ok, fantástico. Dá para ver que o Sebastião é bom de bobeira geral.
falamos sobre os valores que pretende transmitir e uma das coisas que... Os eventos que aconteceram comigo no momento que estava a estudar fora. E esses eventos podem acontecer com qualquer um que esteja numa universidade local, aqui em Moçambique. Então, é errado muitas pessoas pensarem que pessoas que estudaram fora conseguem pensar bonito. Não. É errado alguém pensar, mesmo a própria formação não tem nada a ver. É errado às vezes pensar que tenho que ter me formado para eu poder fazer isso. Não é verdade. Não é verdade. E quais são esses eventos? Às vezes o desafio maior do empreendedorismo, tipo, a coisa mais difícil que o empreendedor encara está em casa dele. Às vezes o desafio maior mesmo é em casa. Em casa porque o encorajamento. Vamos lá supor, vocês nunca viram, se não acreditam, perguntem, muitos homens estão aí a tomar uma cervejinha nos bares. Onde dizer por que não vão para casa cedo. Às vezes não é amor à cerveja. Há problemas. Por quê? Porque quando uma mulher ou um homem, ela, por exemplo, uma mulher tem um parceiro que não lhe encoraja nas suas atividades, quando chega em casa só te diz, você não pode fazer, você não vai cantar, nem tens costas, não vais conseguir chegar nesse nível. Então, ali, depois quando o parceiro ou a parceira termina de falar, praticamente já não tem forças. Tem que recarregar de novo aquelas energias de ser sonhador lá fora de casa. E principalmente nós os homens, isso acontece. Então, vamos lá. Voltando para a parte de estudar fora, quais são os eventos? A oportunidade de poder estar longe de qualquer grupo que possa duvidar da capacidade de realizar qualquer que seja coisa. Às vezes vocês precisam do isolamento. Às vezes é necessário. E dois, eu fui para a China com 17 anos. Imagina, essa idade eu já tinha que cozinhar para mim mesmo. Tinha que saber que o dinheiro que eu tenho aqui tem que ser suficiente para me alimentar até chegar um outro subsídio. Naquele tempo eu era bolseiro. Então eu tinha que saber valorizar todo o tempo que tinha. Sair para dar aulas de inglês, para poder aumentar no meu subsídio mensal de bolsa, para conseguir comprar algo extra para além da marmita, para conseguir comprar um sapato extra. Aquela corrida toda, aprendi a valorizar o tempo e a ter mais responsabilidade. Isso acontece aqui em Moçambique, a pessoa não precisa ir à China para poder aprender a fazer isso. Só são vários os inventos, então não tem mesmo a ver com ter estudado fora. Ok, então, já que disse que o fato de ter estudado fora não influenciou a ter tornado empreendedor, será que é necessário ter um nível acadêmico elevado para ser empreendedor? A pergunta seria: até que ponto a educação contribui na nossa criatividade como empreendedores? Por quê? A maioria das vezes o que nós precisamos é criatividade para chegarmos naquela primeira fase que estava a falar, o ponto número 1, onde a ideia é que importa. Então, talvez, primeiro, antes de responder a pergunta, posso repisar um pouco como é que eu faço para poder cultivar aquela ideia de criatividade. É abrir a cabeça, abrir a sua cabeça para tudo. Alguém me disse uma vez que o cérebro não vai cair, não tenham medo de ter mentes abertas. Então, qualquer coisa que for olhar, tenta olhar profundo, tenta puxar qual é a oportunidade que existe nessa coisa. Vamos lá olhar só para nessa sala onde estamos. Temos mais de 10 oportunidades de negócio só aqui ao nosso redor, mas cabe a nós conseguirmos observar. E como é que se observa? Vamos começar a única tática que eu aplico é de minimizar tudo que está ao seu redor. Vamos supor, estamos aqui temos a madeira que fez esse palco, né? A madeira que fez esse palco, alguém fez esse palco, podemos dizer, que tal eu ter uma empresa que faz alguma coisa com madeira reciclada, porque eu acredito que a madeira usada aqui não tem nenhuma exigência que seja pura, desmente que seja uma coisa consistente. Olhamos para os cadernos que a gente usa para tomar notas aí, e acredito que alguns dos cadernos não foram feitos aqui em Moçambique, foram importados. Então, por exemplo,
que tal a gente fazer isto aqui em Maputo? Essa agenda não foi feita em Moçambique, que tal? Um dia desses eu abrir uma gráfica e imprimir essas agendas, olhando para a caneta, olhando para os óculos, tudo que vocês tiverem ao seu redor é só puxar aquela coisa, é só puxar até o fundo de encontrar que há sempre uma oportunidade de negócio. Por exemplo, estamos a ver o câmera aqui a filmar, por exemplo, que tal eu abrir uma pequena empresa de filmagem? E como é que isso é feito? Então, depois daí de ter a ideia, começar já a puxar o que é que pode ser feito por detrás dessa ideia. Por exemplo, isso também, as ideias também têm fases, em termos de custos de investimento, mas pode-se pegar o que é mais fácil de fazer. Por exemplo, não é alguém acordar, dizer, quer montar uma fábrica de lâmpadas, sem nunca ter vendido lâmpadas. Então, um dos primeiros passos para tal é que tal eu levar lâmpadas de uma certa fábrica e eu vender, eu aprender como é que funciona o mercado de luzes, depois assim invisto o meu dinheiro, pouco a pouco, um dia abro a minha empresa de lâmpadas. Então, as oportunidades estão ao nosso redor e são muitas, A outra maneira que aplico é problemas. Vamos, por exemplo, vamos escolher um problema comum em Moçambique, a malária, ok? É causada com picada de mosquito, ok? Por exemplo, que tal acordar um dia, fazer um sabão repelente de mosquito? Que tal acordar um dia, usar ervas locais para poder fazer uma pomada que repele mosquitos? Para vender para mais de 1 milhão de pessoas, porque o que importa é o problema e quantas pessoas choram com esse problema. Quanto maior for o número de pessoas, não importa se cada pessoa só te deu 1 centavo, se resolve o problema de 1 milhão de pessoas, cada pessoa te dar 1 centavo por dia durante um ano, você está bem. E esse é o desafio grande do setor informal em Moçambique e em vários países. Na segunda-feira vai abrir a Facim. Todos vão ir para lá e quando forem olhar as bancas desde Maputo até Cabo Delgado, vão de ver produtos bonitos e feitos pelo artesanato em cada banca de cada província moçambicana. E aqueles produtos, se voltares no próximo ano, has de encontrar os mesmos produtos ali expostos. Voltas no outro ano, os mesmos produtos ali expostos. Nós temos o bom piripiri em Inhambane a ser processado, mas entramos nos supermercados, consumimos um piripiri que é importante. Não estou contra importações, só para dar um exemplo do nível de desenvolvimento do nosso empreendedorismo cá em Moçambique, que é preciso a gente abrir um pouco das cabeças e vermos o que é que podemos fazer e seguirmos o sistema. O sistema é a chave de tudo. Nas investigações que fizemos, observamos todas as empresas, todas as pequenas e grandes empresas que conseguem ter o sucesso. Vimos que o problema é o sistema, a organização. Por quê? Já se depararam com uma pequena empresa moçambicana a participar num concurso público e desistir simplesmente porque não conseguiu reunir os requisitos pedidos. Isso, por que não reuniu os requisitos pedidos? Ele saltou da primeira fase para a quarta fase e ignorou a segunda, a terceira fase do crescimento ou necessária para atravessar na própria empresa. Nós temos muitos produtos. Uma vez o nosso ministro, acho que foi o primeiro-ministro, já não me recordo bem, saiu na televisão a dizer que temos problema de processamento de alimentos, agroprocessamento. Eu concordei com a questão, com esse ponto. Porque em África no geral, o que se passa não é fome, é como conservar aqueles alimentos. E quando a gente olha para Moçambique, olhamos para nossas zonas, nossas comunidades, nossas províncias, vamos ver que temos muita coisa que podia ser processada. Mas falta o sistema. Uma das empresas multinacionais, uma vez um dos diretores disse para mim, numa das conferências, olha Sebastião, aqui há uma chance de levarmos tantos litros de sumo de ananás, se a gente consegue um fornecedor moçambicano. Eu perguntei, até hoje vocês não conseguiram, o que é que se faz? Isso não existe, não estamos a conseguir. Mas temos muitos produtores de ananás, um exemplo. Para além de ananás, temos muitas outras frutas, o próprio coco. Mas qual é a diferença com aquele produtor e com o produtor lá em México que consegue exportar aquela polpa até chega nos países, cá em África ou aqui em Moçambique? A diferença é apenas o sistema. Eu vou voltar a repisar, o sistema.
Alguns de vocês vão dizer, Sebas, é muita papelada para eu andar atrás, não tenho paciência. É verdade. É por isso que falamos daquele ponto, não é um bolinho inteiro sozinho, mas um pedaço de um bolo extremamente gigante. Faça parcerias com pessoas que vão complementar aquele talento que te falta, porque não pode ser advogado, contabilista e criador, e o chief de marketing, o designer do seu produto, isso tudo, você já não consegue respirar. A motivação maior, como havia explicado, mas uma das coisas maiores é a filosofia. Não aquela filosofia da escola. Há muita coisa que a gente aprende na escola que não chegamos a usar na vida real com sala de negócios. Não estou contra a escola, hein? Vamos estudar, mas temos que saber isso e filtrar com uma boa peneira. Agora, é a filosofia. A filosofia refere-me o quê? Se você canta, o teu sonho é mudar ou trazer uma mensagem para a sociedade através da música. É diferente de dizer eu canto porque quero fazer taco com gigs. Se você é diretor ou executivo numa empresa, o teu sonho é aquela empresa poder contribuir para impactar ou resolver um problema de uma certa sociedade. Se você está trabalhando no Estado, o teu sonho é, através da estrutura governamental, contribuir para uma mudança que é o desenvolvimento daquele povo. Então, a filosofia, quando tu começas a trabalhar uma coisa baseado na filosofia, o teu ritmo é inacreditável e não há nenhuma barreira que possa te parar. Não há nenhuma dificuldade que não consigas vencer. Mas quando tu fazes uma coisa simplesmente porque queres ser chefe, queres ganhar dinheiro, até reflete-se na sua maneira de falar ou de tratar as pessoas. Isso vê-se. Eu pessoalmente tive 19 empregos. E alguns dos empregos não tive boas experiências em termos de tratamento. Eu sei o que é ser um funcionário e tenho a oportunidade agora de liderar uma equipe. O que eu deixo sempre claro para a minha equipe é: estamos aqui por uma causa. É o ponto número 1. Ponto número 2, vocês não vieram aqui para receber dinheiro, mas para fazer dinheiro. A única diferença entre eu e vocês como meus trabalhadores é que eu sei e tenho mecanismos e tenho um certo conhecimento do processo todo que temos que seguir para a gente fazer o dinheiro. É só isso. Não porque porque alguns de nós jovens temos um problema. Quando somos contratados, vamos a uma empresa pensando no salário. Até que isso não é problema. Não pensando no que vamos contribuir para aquela empresa. E o outro aspecto mais negativo, já temos ideias de boladas. Sim, qual é o furo aí, irmão? Está a ver? É mais ou menos isso. Essa é uma atitude que a gente tem que mudar. Não importa o que a pessoa faz. Se faz porque tem um sonho, acredita numa certa filosofia, pode mover montanhas, pode fazer muita coisa e a probabilidade de ser feliz é maior em relação a fazer uma coisa simplesmente porque você quer dinheiro. Se aplicarmos o mesmo método usado pelas igrejas, ok? Esse é um segredo para vocês. Aplique o mesmo método usado pelas igrejas para motivar as vossas equipes e gerir as empresas. Vão ter pessoas que conseguem, juntos consigo, fazem coisas acontecer. Essa é uma das maneiras que faz com que os pneus da motivação não fiquem vazios. Porque os próprios membros da equipe ajudam a encher os pneus. É mais ou menos isso. Não aqueles que quando o pneu fica vazio, desce e sobe no outro carro. Ok, então o que motiva a continuar é a sua filosofia de vida e como gerir seu negócio e também usa muito o quesito liderança, que é para manter a sua equipe motivada. Mas, entre tudo isso, como é que consegue gerir o seu sucesso? E também tem uma pergunta que eu quero muito fazer: e qual é o seu maior sonho como empreendedor? Como é que se vê daqui a 5 anos?
Ok, daqui a 5 anos. O meu sonho está daqui a 10 anos. Vamos lá tentar cortar para 5 anos, ver o que acontece. Não, podemos expandir. Vamos, sim. Do princípio, no período de 10 anos, nós conseguimos ter a primeira mega fábrica de carvão ecoamigável no país, que provavelmente será na província de Zambésia ou Inhambane, uma dessas províncias, com capacidade de produção suficiente para se construir a segunda e a terceira mega fábrica. Isso os estudos revelam que em Moçambique são 120 kg por capita, que é por cabeça, anualmente o consumo de carvão vegetal, e nós estamos a prever que em período de 10 anos vamos ter a primeira mega fábrica nacional que vai produzir o carvão ecoamigável no país todo e vai aproveitar todo o lixo agrário, todo o lixo de biomassa, e essa mega fábrica vai construir a segunda, que poderá ser em Inhambane, e a terceira, que poderá ser em Maputo. Depois das 3 megafábricas estarem operativas, nós estaremos em momento de dizer que Moçambique é um país verde em termos de corte de árvores para cozinhar os alimentos. E vai ser um orgulho para a nação toda, e vai ser um orgulho para o continente, e vai ser um orgulho para o mundo todo, porque vamos poder provar que é possível usar a biomassa para poder substituir o abate das árvores para a produção de combustíveis lenhosos. Fantástico. Vamos passar para a parte em que vocês vão poder interagir conosco e vamos fazer uma dinâmica muito simples. Quem tiver uma pergunta, levanta. Vou ter que começar da primeira pergunta, porque a última, essa de vender carvão na China. Ok. A primeira pergunta foi o Mercílio, que refere ao aspecto de concorrência, e depois temos a concorrência aqui dentro da Yolanda, e depois temos a Jéssica, que praticamente tem a mesma pergunta igual a do Mercílio. Ok. Vou trocar em 500 o processo todo do carvão, qual é o preço, como é que leva o carvão a custar, por que leva o carvão a custar o que custa cá na cidade. Mas antes disso, quero deixar claro que essa é uma tecnologia que eu estou disponível a compartilhar o conhecimento para podermos acelerar o processo da migração do uso de combustíveis lenhosos para este ecoamigável. Okay. Agora, ao Mercílio, o que acontece? Geralmente, quando compram o carvão lá no mato, pode custar cerca de 300 a 400 meticais o saco. Esse preço é pago aos locais que vivem naquela zona, naquela comunidade, ou aqueles senhores que queimam carvão. Depois, chega aquele caminhão para carregar o carvão, pode ficar lá talvez um mês, ou é chamado só para vir para carregar o estoque. Ele, naqueles 400 meticais, ele aumenta entre 100 a 150 meticais, tem em média 550 ou vamos 600 meticais. É o preço que ele leva para o estaleiro. Estou falando da cadeia toda de distribuição. Então, quando o carvão chega no estaleiro, no Zimpeto, já está a 600 meticais, ou mais ou menos uma diferença, talvez de 500 meticais. Então, do estaleiro para ir à zona, para chegar lá no Jardim, no Xamanculo, e etc. Chega aquele outro tipo, um jovem empreendedor de uma caminhoneta pequena, ele carrega aquilo ali e vai para distribuir, ele também aumenta talvez uns 100 ou 200 meticais e chega e entrega a Mamana talvez por 800 meticais máximo. Esses são valores estipulados, mas não fogem muito dos números reais. Então, quando a Mamana recebe aquele saco, talvez a 800 ou 700 meticais, ela põe ali na porta dela em casa, ela pode vender talvez a 900 ou 1000 meticais. E quando desfaz, pode fazer em molhinhos de 20 meticais. Okay. Essa é a rede total de distribuição e produção até a entrega do carvão vegetal ao consumidor final. O que o carvão fez? Não tirou emprego de ninguém. E não vai, quando industrializamos isso para o tamanho gigante, não vai tirar a oportunidade de emprego a ninguém.
vai aumentar o número de distribuidores através da criação de franquias. 2. Em relação ao senhor que vende o saco por 300 a 400 meticais lá na floresta, ele consegue queimar um forno de mais ou menos 30 sacos por cada forno. E faz em média 10 mil, 11 mil meticais ou mesmo 12 mil meticais quando ele tiver sorte. Aquele senhor é chefe de mais 3 a 5 jovens que trabalham com ele. Ok? Então ele talvez fica com 5 mil meticais e distribui o resto entre aqueles 5 jovens, talvez 2 mil por cada pessoa. Ou 1.500. Ok? O dinheiro acabou. E quando eu pessoalmente fui para Magude, por acaso, e tive a oportunidade de conversar com essas pessoas. E perguntei, papá, se a gente te dá uma oportunidade de emprego e você receber 7 mil meticais ou 6 mil meticais, esses foram cálculos que fizemos que davam jeito para esse valor sair. E ao invés de cortares mais a árvore aí na floresta, trabalhares conosco no processamento da biomassa, íamos levar os restos dos madeireiros e outros lixos agrícolas para a gente fazer briquetes. Aceitarias? Eles ficam mais que felizes, por uma simples razão. Quando estão a trabalhar para uma indústria, nós temos meios de gerir a produção nos tempos em que há mau tempo, nos dias de chuva. Enquanto eles, quando há muita chuva, complica o sistema deles de produção. E só uma pequena complicação no sistema de produção afeta o preço do consumidor, que somos nós, estamos aqui sentados nessa sala. Agora, a rede, o processo de produção dos briquetes, todo no geral, é forma de um sistema, dentro do sistema e bem organizado, cria oportunidades de rendimento que envolve a todos. E não haverá insatisfeitos, Por isso, para dizer, encorajo bastante a Ecoenergy, da Yolanda e Amiga, que continuem, o mercado é grande. Agora, posso saltar para a quarta pergunta da Jéssica, em termos de como lidar com as pessoas que podem copiar a ideia. Antes de eu responder, já me deparei com muitos jovens cheios de talentos que escondiam o talento embaixo da almofada porque tinham medo de ser copiados. Alguns de vocês vão dizer que Sebastião está aqui a falar do projeto dele, está a expor a ideia, tudo e tal, e vão lhe copiar. Mas não, quando todos vocês saírem daqui, no dia que forem a ver essa embalagem no supermercado, vão se recordar e será fácil vocês comprarem a embalagem. Não é uma oportunidade de marketing? Então, ganharia o que se eu tivesse escondido essa ideia embaixo da minha almofada e dormir? Até ia ficar mais preguiçoso. Agora, como lidar, na verdade, com pessoas que podem copiar a ideia? Nós estamos a falar de uma matemática rápida. 3 milhões de famílias. Cada família consumir um saco mensalmente. Ok? Nem todos os sacos duram 30 dias. Alguns sacos têm chamam de muito pó por debaixo. Ok? Vamos lá supor que consiga durar um mês. 3 milhões de famílias. Cada família consumir um saco por mês. Ok? São quantos? 3 milhões de sacos de carvão a serem vendidos. 3 milhões vezes, vamos lá supor, um briquete bem feito consegue sair ao mercado a mais ou menos 600 ou 500 meticais um saco. Quando prestar atenção na rede toda de distribuição para minimizar os custos, consegues levar ao mercado a esse preço. Vamos lá multiplicar 3 milhões vezes 500 meticais. Quanto é que é? Quanto é que deu? Alguém tem calculadora aí para ajudar? Deu quanto? 15 quê? 15 bilhões, é isso? Tá certo? Ou 1,5 bilhão? Deu quanto? 3 milhões vezes 500 meticais. 3 milhões vezes 500. É um número longo para ler. Quanto é que temos? Não, 1 bilhão e 500, né? Ah, ok. 1 bilhão e 500 meticais, ok? Nem que seja para a Yolanda, a Ecoenergy, levar 1 bilhão, ou levar metade desse valor, ou levar 1/3, ou mesmo 2% desse mercado, ela estaria feliz. Estou a mentir ou não? Onde é que está? Onde é que está a Yolanda?
Estaria muito feliz, estou a mentir ou não? Então, nós estamos a navegar num mar gigante e não há tempo para discutir quem tem a gota de água. Ok. Já está respondida a questão de como lidar com pessoas que podem copiar a ideia. Agora, vamos ao financiamento e angariação de fundos. Eu usei uma estratégia muito simples. Tive a oportunidade de ter criado outras pequenas empresas no meu passado e fazer parte de outras pequenas empresas que trabalharam muito bem, outras não tiveram as dificuldades que tiveram. E de vez em quando podia ter dinheiro de lá e aplicar no Ecocarvão. Mas calhou, a criação do Ecocarvão calhou enquanto já tinha dificuldades nessas empresas, não dava nem espaço para tirar de lá para lá. Qual foi a estratégia aplicada? É muito simples. Se você vende laranjas numa bacia hoje, vamos lá supor, uma mana que tem uma mesa dessas na comunidade, tá vendo? Aqui tem laranjas que faz mais ou menos 100 meticais por dia, ok? Vendeu aqui 100 meticais por dia, talvez consumiu 20 meticais e guardou 80 e amanhã aumentou o estoque. Tem que aumentar o estoque. Só quando estiver na fase número 5 é que já podes consumir muito do seu lucro, mas quando estiver de fase de 1 a 5 eu recomendaria a todos, tudo que você for a vender, aplica ali para poderes aumentar a sua capacidade. A ideia é começarmos de pequeno. Só fazíamos briquetes com papel e enfrentamos a dificuldade do mercado daquele briquete, que daqui a nada vou explicar o que aconteceu. Depois, quando começamos, não fazíamos a mínima ideia que casca de coco podia fazer briquetes. Apanhamos a solução quando já estávamos no fogo. É procurar uma guarda-chuva enquanto já estás na chuva. A adrenalina foi essa. Eu não fazia a mínima ideia que podia usar aquilo. Porque o briquete de papel não vendeu. E começamos a dar de casca de coco. Levamos as vendas de casca de coco. Aumentamos, não consumimos nada. Compramos algumas maquinetas. Vendemos, aumentamos, compramos maquinetas. E agora que só nos falta uma só máquina que vai nos tirar de 80 para 4.000 sacos mensal. De todas as máquinas e o custo de formação do pessoal que gastou-se em 2015 até agora, só falta uma única máquina para fazermos aquele salto de 80 para 4.000 sacos. Isso já é um passo muito grande. Estaremos em condições de dizer o mercado vai consumir o nosso produto. Okay. Agora, a ideia é vender pouco, levou aquele dinheiro, guardou, aumentou e vendeu pouco, porque esse é um processo que tem que se tolerar muita coisa. Tem que se tolerar. Nesse processo todo, como umas maneiras, medidas de austeridade, eu tive que dormir numa casa que pedia emprestado. Sim, sem energia, mas com dinheiro suficiente para construir uma casa. Com dinheiro suficiente que dá para comprar terreno em Machanchuene e começar uma obra. Mas eu perguntei a mim mesmo, eu vou construir uma tipo 3, tipo 4 agora, e amanhã não vou ter dinheiro de pintar a casa. Não vou ter dinheiro de pôr o sofá do meu sonho. Vou ter uma garagem bonita, não terei dinheiro de pôr o carro do meu sonho. Então, deixa concretizar, criar uma ideia que possa gerar o rendimento, e com aquele rendimento, só depois é que vamos começar a consumir em coisas. Porque um dos problemas é a sede de querer consumir. Porque nós vivemos num momento em que somos muito influenciados pelo aquilo que a gente vê nas redes sociais. A gente vê o Instagram de um amigo, postou um carro bonito, e é o lifestyle. Nós não nos preocupamos quanto tempo levou para aquela pessoa comprar aquele carro. Se o banco está a ligar pelo crédito daquele carro, nós só queremos o carro. Vamos no Instagram e outros fazem questão até de te mostrar o próprio processo. É um simples clique, é uma lâmpada, ligou, desligou, simplesmente está rico. Não. Há coisas que mesmo vamos ter que sacrificar para podermos chegar lá. Então, como ser feliz enquanto você sacrifica tanto assim? Só é possível ser feliz quando você tem esse tipo de vida, quando estás a trabalhar por um sonho, não por dinheiro. Só assim você é feliz. Agora, não sei se Yolanda, temos a Jéssica.
financiamento, carvão vegetal e de início vender carvão na China. E a ideia em falar de vender a lâmpada para poder ter uma fábrica de lâmpadas, isso é para a pessoa poder exercitar o mercado. Nunca emprestem dinheiro a uma pessoa que aparece e diz: eu quero criar pintos, quero abrir uma capoeira de 1000 pintos, vou fazer tanto dinheiro. Vai te mostrar toda a matemática do business plan. Você pergunta: tens experiência como é que se vende um ovo? Não sabe. Tem experiência como é que se vende um frango morto? Vamos lá deixar o vivo. Primeiro o morto. Se nem o morto nunca vendeu, como é que vai te vender o vivo? Quando aquilo começa a lapicar ou defecar nas mãos, vai largar. Não está psicologicamente preparado para poder engrenar naquela rota. Agora, na minha infância, eu tive uma oportunidade. Okay. Sou filho de uma mãe empreendedora. Mãe empreendedora, não má empreendedora, mãe empreendedora. Então, ela foi um espelho de poder crescer a ver que uma mulher pode trazer o pão numa família. E num dos negócios que ela fez foi o carvão vegetal numa floresta que chama-se Unguana. Ela levou-me para aquela floresta, andei a pé, para lá, beber aquela água aqui, de uma cova qualquer aberta aí nas ruas. Okay? E tinha sapo lá. Então, quando cortava o carvão, eu pude ver, presenciei aquilo. E no mesmo ano, participei num concurso, eu já estava na 8ª classe, participei num concurso de redação para escrever artigos de como proteger o meio ambiente, era promovido pela Micoa. Então, junta lá alguém que está a escrever como proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, conseguiu comer para ir à escola a escrever porque a mãe cortou uma árvore. Aquilo foi uma mistura de experiências. E a maioria das vezes, o que a gente faz quando somos adultos, nem sempre, né? Alguns de vocês conseguem mudar, né? O que a gente faz é uma continuidade daquelas experiências que a gente teve no passado, se a gente tiver uma boa habilidade de colher aquilo e transformar em coisas capitalizáveis. Então, eu fui para a China, estudei lá e vivi lá cerca de 10 anos, mas Moçambique está aqui. É que nem tirar o macaco da floresta, mas não tira a floresta do macaco. Então não se tirou o Moçambique de mim. E eu vi esta como uma oportunidade de ecocarvão, é uma das oportunidades que tive para poder dar algo ao meu país, para poder dar algo ao planeta Terra que tanto precisa. Parece brincadeira, quando falamos de mudanças climáticas, meus irmãos, parece palestra ou parece um discurso religioso, não. Quem não sentiu a ventania de antes de ontem, se não foi ontem à noite? Não sei se chegou cá nessa zona. Chegou. Alguns de vocês sentiram a ventania ou alguns ficaram sem energia por um certo período de tempo. Quem não sentiu o calor que bateu o país no ano passado, acho que foi em março. Quem foi que não sentiu? Dizer que eu estava no ar-condicionado, não senti o calor, estava trabalhando na cidade. Ok. Como é que você sentiu o calor? Quando as mudanças climáticas afetam a todos nós, é uma ação urgente. Alguns vão me dizer que é Sebas, eu não ganho nada em ser ativista para proteger o meio ambiente. Eu sei que não ganhas nada. Vamos lá começar com a própria árvore. O que a árvore faz? Quando cai chuva, ela consegue evaporar aquelas águas através do sistema de fotossíntese para o céu. Aquelas águas podem vir a cair novamente e consegue proteger a terra através das raízes para o deslizamento da terra. Tivemos em Serra Leoa o deslizamento e chuva em simultâneo, perdemos muita gente. Aquilo podia estar a acontecer em Moçambique. Aconteceu. Temos anualmente enchentes e ou secas, ou as duas coisas em simultâneo em Moçambique, mas a maioria de nós diz, não é o nosso assunto, é assunto de Deus, ou assunto do governo, é assunto da ONG, não é o meu assunto. O único período que a maioria dos jovens trabalham pelas mudanças climáticas é quando conseguiu um contrato com uma ONG, ou é quando deram um TPC na escola. Diz, planta lá uma árvore em casa, dizer, não vou comer essas todas as árvores aqui.
Planta uma árvore em casa, demora a crescer. Mudanças climáticas é um assunto muito sério e está a afetar a todos nós. Como consequências disso, vamos dizer como é que uma árvore pode levar a uma instabilidade num país. Ou uma simples árvore. Quando a floresta é destruída, afeta o sistema de temperatura e depois afeta a agricultura naquele país. E quando afeta a agricultura, há fome. E quando há fome, o que há? É fácil formar um rebelde sem ter comido nada. Só por causa de fome na tua zona, você pode reunir 50 pessoas e lhes pagar com uma caneca de arroz para fazerem coisas que não se faz. Dinheiro compra muita coisa, mas o que não pode comprar é o meio ambiente. Não há nota, não existe. Não existe. Com 14 anos de idade, acompanhei um amigo para aquela zona da 2M. Acabava de mudar de casa para lá, encheu-se de água, ok? Eu chegava daqui, eu pequenino, vivi isso aqui. Vocês conseguem ver todos os dias no jornal, na televisão, nas zonas. Quem nunca passou de uma zona cheia de água, começar a saltar de um lado para o outro e quando depara-se com o sapo, até grita. Salta para lá, sapo também salta para lá, depois... Mas aquilo é resultado de mudanças climáticas. Quem nunca viu o preço do próprio carvão a subir? Quem nunca viu? Pode não afetar algumas das nossas pessoas que estão aqui dentro, porque nós vivemos na cidade. Mas cada um de nós aqui tem um amigo, irmão, ou primo, ou tio que está lá. Ou esse tio, seja onde ele estiver, depende de carvão para cozinhar. Alguém vai dizer, eu tenho gás na minha casa, eu tenho energia. Mas tens um familiar que depende daquele produto para cozinhar. Que as mudanças climáticas lhe afetam diretamente. Só para explicar, desculpa só, Melissa, mais um bocadinho. Quando a gente ignora esses fatores, estamos na classe média ou classe alta, e isso não nos afeta, a subida de arroz não é conosco, subida de combustível, subida disto aqui de carvão não é conosco. Como é que a gente reconhece? Aparece aquele familiar a pedir ajuda. Alguns já nem atendem telefones quando é um familiar que tem péssimas condições em relação a ir ali ligar. Mas isso é cada desigualdade econômica. E essa desigualdade econômica, uma das maiores causas é as mudanças climáticas, a mudança da rede de estufa. E uma das razões dessas mudanças climáticas, a razão mais tradicional e mais visível, é o abate das árvores. Aquilo afeta a todos nós. Eu não conheço a temperatura de hoje quando formos a sair daqui, mas alguma parte daquela ventania, alguma parte dessas coisas que a gente vive, é por causa das mudanças climáticas. É uma coisa que a gente vive. E se não fizermos nada, podemos nós estarmos bem, mas os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Alguém me disse que a ciência está a desenvolver tão rápido e que haverá possibilidade de apanhar um voo e viver em outro planeta. Meus irmãos, se nem daqui para aquele mar a gente não tem dinheiro de pagar o voo, teremos para pagar para o Júpiter. A gente está subindo Nag daqui até Pemba, é uma boa distância. Vamos ter o dinheiro de pagar a NASA para nos levar ao mar, ao Marte, seja qual for o nome desse tal planeta onde as pessoas vão viver. Eu não sei de vocês, mas eu tenho certeza, não estou a ser pessimista, mas realista, que a próxima geração, as 3 próximas gerações depois de vocês, nem todos, maioria, mais que a metade, não vamos ter condições de pagarmos esses tais voos para talvez abandonar o planeta Terra. Porque aquela árvore que a gente vê na zona leva mais de 25 anos para crescer, para ter um tronco mais ou menos chega daqui. E é cortada em menos de um dia. E só nos tira 100 quilos de carvão. Os estudos revelam que Maputo e Matola somente consomem 140 mil hectares por ano de floresta. Se forem olhar para o mapa de desflorestamento em Moçambique, onde ver coisas que não esperavam. A população está a crescer. Está a crescer, alguns de vocês vão ter filhos este ano, ou alguns estão com planos de fazer filhos ou de aumentar filhos, mas o número, a velocidade de aumento da população não é igual à velocidade de plantação das árvores, velocidade de proteção do meio ambiente. Desculpa. Muito obrigada. Falar da sapiência em ecologia, florestamento, mas em jeito de considerações finais, já estamos a terminar. Qual é a mensagem que deixa para todos nós?
Deixa eu ver. Eu costumo fazer cábula, porque sem esse papel aqui vou falar até amanhecer. 1 minuto. Ok. É uma mensagem que por acaso já deixei. Esses são 2 pontos que recomendaria. É um pedido que faço a todos vocês. O primeiro ponto é, através das vossas atividades, seja em forma de organizações, em forma de pequenas empresas, todos vocês têm um papel muito grande. E os estudantes também não desistam, comecem agora, é um bom momento quando forem estudantes, porque tudo que vocês forem fazer de errado, não, ainda estão a amarrar, é de ver se consigo um job, se não dá certo. Mas vai dar, né? É um bom momento para tentarem muita coisa. Agora, 2 pontos. Talvez se focar em resolver problemas. Se focar em resolver, não estou a falar de problemas de vizinhos lutarem, só você ia se meter lá. A resolução de problemas é a maneira mais rápida da gente criar pequenas empresas que possam sobreviver momentos difíceis. Nós não estamos dispostos a todas as oportunidades, a todos os instrumentos para crescimento rápido de uma pequena empresa em Moçambique. Não estamos dispostos a essas oportunidades, é por isso que a velocidade é muito lenta. Então, quando a gente se foca em resolver problemas, é muito fácil sobreviver e é muito fácil motivar a equipe e criar uma organização que pessoas conseguem trabalhar, enfim. Vamos dar muitos exemplos. São vários os problemas. Pode começar da mal de doenças na área de saúde. Se um dia está estudando medicina, ou um dia gosta de medicina, tem filhos que estudam medicina, ou tem irmãos que estudam medicina e já tem um dinheiro, pode ser um dia que não criar a sua própria clínica. Desde o momento que a sua solução seja barata e disponível para todos. E de qualidade. É barato, distribuir para todos e ter qualidade. É suficiente. Moçambique vai agradecer bastante. 2. Criatividade. Está ao seu redor. É só uma questão de tirar os óculos de madeira para conseguir ver tudo. Está mesmo ao redor. Está ao redor. Então, tudo que é problema a gente pode resolver. Alguém um dia estava reclamando do lixo na zona onde vive. Dissemos que, olha, se há muito lixo na zona onde você vive, por que não crias uma pequena empresa de recolha de lixo, cada qual paga um valor simbólico que tu vais entregar ao local onde aquilo vai ser recolhido e resolver um problema, gerando o rendimento. Porque nós não vamos usar o mesmo approach, ou a mesma tática que é aplicada ou simplesmente tiramos na internet. Porque essas táticas funcionam em outros países onde os instrumentos e o ambiente de negócio é diferente do nosso que é em Moçambique. Então temos que pensar local, pensar uma maneira mais fácil de pensar local, resolver os problemas locais. E cobrar pela solução. Se a solução for boa, todo mundo vai pagar. Então, sem essas 2 recomendações, trocado em 500, número 1, é se focar em resolver problemas. Número 2, ficar atento ao seu redor para ver os tais problemas. Depois, por fim, seguir o sistema. Eu sempre vou postando artigos e algumas dicas nas minhas páginas, nas redes sociais. É só escrever Sebastião Kwana, é fácil de me encontrar. De vez em quando pode espreitar lá para poder ficar motivado, inspirado e o que fazer e como fazer. Eu nem sempre tenho o tempo de eu poder ter essa oportunidade e agradecer mesmo à equipe da Startup Grind por essa oportunidade, que é um sonho compartilhar com pessoas que pensam como eu. Vocês todos pensam como eu, senão não estariam aqui. O vosso número não importa, mas eu tenho fé no impacto de cada um de vocês, no que vocês vão fazer, que está focado na filosofia de expandir, resolver os problemas que a gente está a passar. Isso tudo já é muito, porque a pessoa que vai se beneficiar desses problemas, vocês vão resolver, quem sabe um dia é um familiar meu, ou eu mesmo. Então, muito obrigado. Eu queria pedir uma salva de palmas para Sebastião. Muito obrigada, Sebastião. Obrigado. E pelos ensinamentos cá. Já estamos mesmo no fim e queríamos agradecer a Big, a Cowork Lab, a Silo Creative, mais e o Teatro Avenida pela parceria que tem com a Startup. E vamos já passar para a última fase, que é o Coffee Break e o Networking. O Coffee Break será no primeiro andar, é só sair e seguir a escada
e terá lá um espaço para não só comer, mas também fazer o networking. Então, toda a gente que está aqui, por favor, não saia sem conhecer uma outra pessoa. Quem sabe vocês vão encontrar o vosso próximo parceiro de negócio, ou alguém que tem uma ideia criativa que vocês possam trocar, ok? Então vamos lá para cima comer e partilhar algumas ideias também. Obrigada.